Já estamos vivendo um momento de censura aqui no nosso Brasil. Muitos canais de grande influência no YouTube, como a rádio Jovem Pan, foi censurada esta semana pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E a gente fica muito triste, meus irmãos, porque muitos canais no YouTube, nas redes sociais, rádios, nesse período eleitoral. Então a Jovem Pan sempre foi um canal aberto, tanto para a direita como para a esquerda, centrão, enfim. E, diga-se de passagem, para mim, é um dos melhores veículos de comunicação do nosso Brasil, aonde abre espaço para todos falar o que bem quiser, pensar, mas a Jovem Pan foi censurada. Existem algumas palavras que eles não podem falarem, principalmente se falando do candidato da esquerda. E não é só a Jovem Pan, mas são muitos canais que foram bloqueados. Caiu também a monetização. E eu fico assim pensando, nós que pregamos a verdade, porque a Bíblia Sagrada diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós que pregamos contra o aborto, a legalização da maconha, contra ideologia de gênero, contra tantas barbaridades, imagine como vai ficar nós que somos defensores da fé, do cristianismo, porque nós pregamos a verdade. E agora, nesse momento, ninguém pode falar sequer uma palavra, porque o TSE tem como censura. Você já pensou que mundo é que nós estamos vivendo? Nós estamos entrando praticamente para uma ditadura generalizada no nosso Brasil. E nós precisamos, sem sombra de dúvida, abrir os olhos. Os meios de veículos de comunicação estão revoltados. Não sabemos o que vai acontecer, o desfecho dessa censura em muitos canais no YouTube, na televisão, no rádio. Nós não sabemos. Mas, olha, por exemplo, nós temos aqui a nossa rádio web, que é uma bênção, Sem Fronteira. Temos nossas páginas pelo Facebook, pelo YouTube. Temos liberdade. Antigamente, só quem fazia um programa desse, você está recebendo na sua casa uma imagem de qualidade, áudio, transmissão ao vivo. Antigamente ninguém tinha essa liberdade. Nós não tínhamos essa liberdade. Agora nós temos essa liberdade. Só eram as grandes emissoras. Hoje não. Hoje a TV está na palma da sua mão. As crianças assistem, adolescentes, jovens, senhoras, até pessoas de idade assiste, ouve com tanta facilidade. A tecnologia tem se multiplicado, tem aumentado. É uma bênção de Deus para quem sabe usar. Nós evangélicos, nós usamos como ferramentas para a propagação do evangelho, para levar paz, esperança. É isso que nós fazemos aqui.
como esses grandes veículos de comunicação receberam agora censura pelo TSE, imagine os pequenos. Imagine quem não tem advogado, quem não tem dinheiro, quem não tem recurso. Então, abram, por gentileza, os vossos olhos. Nós estamos, meus queridos irmãos e amigos, num país democrático, mas esse país democrático está caminhando para uma ditadura explícita. Tenhamos muito cuidado. Então, reveja o seu ponto de vista, seus pensamentos. A melhor coisa na vida de um ser humano é a liberdade. E a gente vai ver na Bíblia Sagrada Deus tirando o povo da opressão. Exemplo, o povo de Deus estava preso, sendo escravo, não tinha liberdade, 450 anos. Agora imagine comigo, 450 anos lá no Egito, passando por grandes vexames, grandes necessidades. E Deus tirou eles, colocou eles no deserto para eles aprender, dar valor, e levou eles para uma terra que manava leite e mel, a terra da promessa. Então Deus não quer que o povo viva oprimido, mas que o povo seja livre. Ele mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer que o seu filho seja livre, seu esposo, sua esposa, livre de opressão, de censura. Porque se isso acontecer, vai ficar difícil até a gente andar na rua. Olha, no período da pandemia, quantas igrejas foram fechadas? Igreja não pode ser fechada. Nem tampouco se houver uma guerra aqui no Brasil, as igrejas não podem ser fechadas. Houve tantas guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, as igrejas não fecharam, pelo contrário, as igrejas ficaram abertas para atender os feridos. Mas no período da pandemia, quantos governadores, com decretos, com leis, mandaram fechar igrejas? Eu mesmo tive um pega pesado com o governador do nosso estado. Gente de alto escalão ligaram para mim, pedindo para mim remover os meus vídeos, porque eu me posicionei contra o governador na época, porque mandou fechar as igrejas. E todo mundo sabe que as igrejas foram fechadas. Vieram decretos de prefeitura, 50 mil reais, 100 mil reais. Teve igrejas aqui no nosso estado que foram multadas, igrejas pelo Brasil que foram multadas. Aqui no Pará a multa era 50 mil reais. Você já pensou? A gente luta, faz campanha para colocar um forro na igreja, para colocar um piso na igreja, para rebocar a igreja, fazer alguma coisa. Isso leva anos para a gente, porque nós não temos recursos financeiros do governo municipal, federal, estadual, nós não temos. Aí pense comigo, aí a igreja é multada com 50 mil reais, com 100 mil reais. Como é que a igreja vai pagar? Isso no período da pandemia, com aquela onda, fica em casa, e a economia a gente vê depois. Mas esqueceram, meus irmãos, quantas pessoas queriam trabalhar e não conseguia por causa da ditadura, da censura. Então, eu quero dizer para vocês que vocês precisam entender essa realidade. Não tem coisa melhor do que a expressão de liberdade, expressão religiosa. Agora entraram numa igreja em Joinville, uma igreja adventista, meus irmãos. As pessoas entraram lá fazendo arruaça,
baderna na igreja, só porque o pastor se posicionou. Onde nós vamos ficar? Eu já disse aqui, volto a repetir, tem pessoas que não sabem debater na linha das ideologias. Você pode desconcordar de uma prédica, de uma mensagem minha, mas isso não dá o direito de nós nos tornarmos inimigos, adversários. Não, o respeito, tem que ter o respeito, a educação, até mesmo na hora de um debate, etc, etc. Mas as pessoas não entendem isso. Elas levam para o pé da letra. Quantas famílias estão separadas, destruídas nesse momento que nós estamos vivendo? Hoje é 21, falta 9 dias aí, praticamente, para o dia 30. Daqui para o dia 30 vai correr muita água debaixo da ponte. Mas a censura já está explícita. Agora, só é canais se posiciona contra, porque os demais não são. Então há uma censura aí, do STE, classificada, posso dizer assim, fazendo acepção. Deveria ser a lei aplicada para todos, mas não, é só para um grupo. Então, muitos estão revoltados nesse momento. Então, nós que somos evangélicos precisamos entender. Se essas grandes emissoras estão sendo já perseguidas, que eles têm dinheiro, agora imagine as igrejas, ministérios pequenos, ministérios que não têm ainda uma estrutura. Como é que você vai pregar mais tarde? Então abra seus olhos, meu amigo. Você pastor, você religioso, você da igreja A, da igreja B. Se igrejas que têm toda a estrutura, no período da pandemia nós passamos, por exemplo, nós Assembleia de Deus, passamos aí uma grande luta. Imagine as igrejas que ainda não têm estrutura, que estão começando. São pastores que estão pregando a palavra com muita fé, com muita dedicação, erguendo seus ministérios. Ou seja, está na hora do povo evangélico se unir, dar as mãos, não ficar dividido em cima do muro. Você é uma pessoa evangélica. Você nunca concordou contra essas ideologias, a censura, a perseguição, contra a perseguição religiosa. Pastor está havendo perseguição evangélica. Por exemplo, meu caso, eu sou um grande defensor do cristianismo. É uma vertente minha muito forte. De repente, meus irmãos, possa vir uma censura contra mim, uma perseguição de um promotor, de um juiz, enfim, da polícia, porque o pastor Fábio prega contra o pecado, contra a imoralidade, e está na Bíblia. Eu vou parar de pregar, de ensinar, de mostrar para as pessoas? Não, jamais. Eu vou ficar com essa mensagem light, diet, só prega o amor, continua do mesmo jeito? Não, não. Devemos pregar o que é certo, o que é errado. Combater o erro e massificar no acerto. Porque nós temos aí uma geração que está vindo, crianças. Nós precisamos olhar para o nosso futuro, as nossas crianças, ensinar verdadeiramente as nossas crianças serem obedientes aos pais, serem obedientes aos professores, serem obedientes aos seus patrões,
respeitar as pessoas. Nós precisamos ensinar isso. A família não é uma coisa atrasada. Não, não. Como muitos dizem por aí, a família, essa pauta é uma pauta atrasada, negativo. A família é uma pauta atual. É a primeira instituição que o Senhor instituiu. Foi a família. Não foi o governo, não foi a igreja, foi a família. Então a família tem que ser respeitada, a família é sagrada. A família é sagrada. Então eu quero aqui colocar o meu ponto de vista. Eu sou contra a censura. Nós devemos sermos a favor da liberdade de expressão, liberdade religiosa. Se um dia eu ofender você, você que é religioso, você que é de outra igreja, e se você quiser o direito de resposta aqui na rádio, aqui nesse meu canal, você tem. Isso que é legal. Você tem todo o direito. Não, eu quero um direito de resposta porque você falou algo que eu não gostei. Tá bom, então venha. Venha se defender. Isso que é direito de liberdade, de se expressar. Você está entendendo? Agora, quando é tirado isso, nós vamos ficar o quê? Amordaçados. Com a nossa boca mordaçada, amarrada, porque não vamos mais ter direito. Então, muitos canais aí, como o Foco Brasil, como a Jovem Pan, como também o André Valadão, enfim, tantas pessoas foram, meus irmãos, esta semana censurados. Os canais caíram, outros canais pararam de monetizar. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Então, eu quero pedir para você que está me ouvindo nesse momento, abra seus olhos, abra seus olhos. Você quer ter liberdade na sua casa, liberdade de culto, liberdade para ir, voltar? Abra seus olhos. Não vamos permitir que uma ditadura como na Venezuela venha ser instaurada aqui no nosso Brasil. Então isso depende muito de cada um de nós. Quantos países aí que não tem liberdade? Quantas igrejas que não têm liberdade em muitos países, como na China, na Cuba, e tantos países não têm liberdade, não tem liberdade. Na Rússia, não tem liberdade de cultuar a Deus, de louvar a Deus, como nós louvamos aqui no Brasil. A gente gosta de fazer, assembleiano gosta de fazer cruzadas na praça. Se já estão censurando os veículos de comunicação, imagine daqui a um dia não vamos ter liberdade mais. Não vamos ter mais liberdade de pregar, de ensinar, de falar. Não fique em cima do muro. Decida o que você quer. Decida o que você quer. É só você ver. É só você assistir, é só você ouvir, prestar atenção. Nós evangélicos estamos vivendo um momento, já posso dizer assim, um momento de perseguição. Então vamos se unir, abrir nossos olhos, porque Jesus está voltando. Agora tem gente com a mente fechada, tem crente fechado, a mente fechada, diz assim: não, tudo isso vai acontecer, eu vou logo contribuir. Meu irmão, você vai contribuir? Não, eu não posso consentir através do meu apoio, do meu voto. Não vou consentir isso não. Pode vir a tribulação, uma grande tribulação, mas não com meu consentimento, jamais.